E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Bernardo do Indica Filmes. E hoje o episódio é sobre psicanálise e cinema. E séries. E nós estamos aqui com os dois apresentadores, Rafael e Henrique. Rafael, fala Indica Casters. Hoje o episódio vai ser bacana. Vamos ver o que ele vai analisar de nós e tal. Preocupante. Preocupante. Fala, galera, aqui é Henrique Dalmaso do IndicaCast e bora para mais um episódio. Estamos aqui com dois convidados especiais. Primeiramente, a minha esposa, Marina. Eu me convidei pra estar aqui hoje porque eu sou fã do André. Ela indicou ele, na verdade, né? Eu falei assim, posso ir? E eu tô aqui de novo hoje. E outro convidado super especial também, o André Alves. Apresente-se. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Marina, pela recomendação. E eu sou o André Alves, eu sou psicanalista, escritor, pesquisador de cultura e comportamento, enfim, animado para conversar, mas já avisando que eu tô a paisana, não vou analisar ninguém. Que bom! André, vamos começar então com a pergunta básica aqui. O que faz um psicanalista ou o que é um psicanalista? Tentando resumir 100 anos de teoria em algumas frases, um psicanalista é alguém que acredita bastante na escuta e faz um trabalho de escutar um pouco do que a gente não está necessariamente dizendo, ou está dizendo de formas um pouco indiretas, que são as nossas formações do inconsciente. Um psicanalista quer escutar os nossos sintomas, os nossos atos falhos, os nossos sonhos, os nossos xistes, sabe aquela piada que a gente faz quando tá nervoso e de repente escapa uma coisa que a gente nem se deu conta? Isso é um xiste. Então, a nossa aposta é que quem fala esconde, quem esconde revela. E para a gente não ser tão abstrato, basicamente, o trabalho de um psicanalista é ajudar seus analisandos a tolerar um pouco do mal-estar que, às vezes, é estar vivo. Nossa, profundo. Nossa. Encerramos aqui o podcast. Você pode acabar. Foi ótimo, vamos deixar aqui. Caramba, Eu incrível. acho incrível. A linguagem deles, assim, essa coisa que é teórica, como o André nos disse, mas puta, eu acho fantástico. Eles comunicam de uma maneira tão... Eles não, né? Que parece que eu tô falando de uma entidade. Tô querendo dizer assim, essa coisa da psicanálise do ser. Nossa, eu acho isso É muito legal. fantástico. E assim, hoje você está paisana, mas como que é no dia a dia? Você fica, às vezes... Você se policia do tipo, nossa, eu tô já analisando a pessoa ou não? Já é natural? Como é que é isso? Eu acho, Rafael, que tem sempre um analista, ele só consegue trabalhar quando tem um setting analítico ou um enquadre analítico, dependendo da sua matriz teórica, tem nomes diferentes para isso. Mas assim, no português do dia a dia, a gente precisa de uma sala específica ou de um ambiente específico, porque tem muitos colegas que praticam, inclusive, uma psicanálise de rua. Mas a gente também tem que ter a implicação do sujeito, que é um analisando que está disposto a fazer análise. Todo o trabalho que eu venho fazendo na internet, principalmente, que eu estou chamando de psicanálise selvagem, é inspirado um pouco nessa pergunta que você fez. Não adianta a gente sair por aí querendo interpretar todo mundo, que nem a gente vê no TikTok, no Instagram, sabe? Das pessoas usando palavras da terapia para poder justificar que elas não gostam das outras. Sim. Esse é uma roubada, porque quando a gente cai nisso, a gente acaba sendo um pouco selvagem, fazendo interpretações que o sujeito não necessariamente está disposto a ouvir, não necessariamente está pronto a ouvir, e que, consequentemente, provavelmente vai rebater com bastante raiva. Ô André, e da onde veio essa visão de analisar filmes, assim, na parte psicanalítica, assim? Da onde que surgiu essa ideia? Quando você começou? Qual foi o primeiro filme? Explica pra gente um pouquinho. Claro. Então, Henrique, eu
eu trabalho sempre a partir de dois lugares de escuta, né? Eu sou pesquisador de cultura e comportamento, significa que eu tenho uma empresa, tenho uma página, uma série de esforços aí em ir fazendo uma escuta da cultura. Uhum. E aí tem muitos grupos de pesquisa, entrevistas, coisas que eu faço e que me permitem ouvir um pouco dos sintomas sociais, para a gente colocar entre aspas. E aí tem também a prática clínica, que é disso que a gente estava falando agora há pouco, sobre, que o Rafael perguntou, sobre o setting analítico, que é o divã, o consultório, né? Vamos lá, 1 hora por semana, às vezes 2, às vezes 3, depende. E nessas duas frentes de trabalho, acho que tem uma coisa que eu sempre gosto muito de pensar, que é como a ficção nos ajuda a pensar sobre a nossa vida. Quando alguém vai ao cinema ou quando alguém assiste um filme ou uma série, não está necessariamente tentando escapar da vida, mas tá tentando entender um pouco melhor a vida, ou não necessariamente fugir do mundo, mas entender um pouco mais do nosso infinito particular. Eu sempre fui fascinado por isso. Falar sobre um filme, ou sobre um livro, ou sobre uma história, às vezes até sobre uma fofoca em análise, é algo muito produtivo e poderoso. É aquela ideia de que quando a gente está falando de um filme, do que nos chamou a atenção naquele filme, a gente está dizendo muito sobre nós. Sim. E aí tem tido esse grande momento da psicanálise em que muitos psicanalistas têm ficado mais midiáticos e se colocado um pouco mais nas conversas e até nas tentativas de ajudar a gente a elaborar esse mundo meio louco que a gente está habitando. Sim. E eu penso que fazer isso através de filmes e séries e personagens ficcionais é um jeito da gente também colocar algumas conversas em pauta, da gente falar sobre algumas coisas que são meio difíceis da gente articular, umas coisas que ficam meio embaralhadas, meio blocadas, meio engasgadas, sabe? E aí o Psicanálise Selvagem começou com essa história, assim, meio que também uma brincadeira, assim. Eu acho que os primeiros personagens que eu analisei foram de Euphoria, a série do Sam Levinson lá para HBO. Sam Levinson não anda muito em alta ultimamente, né? Sim. Depois de The Idol, mas a gente pode falar disso depois. Mas me surpreendeu bastante a construção tão complexa daqueles personagens. E aí Sim. me deu essa vontade de vamos falar um pouco sobre eles, porque acho que esses personagens dizem bastante sobre algumas coisas que a gente está escutando na clínica, nos grupos de pesquisa, enfim, todas essas frentes de trabalho. Show. Inclusive, eu vi várias séries que você comenta são da HBO, né? Eu acho que que as produções da HBO elas constroem muito bem os personagens, né? Nesse sentido, a gente consegue, não sei você, mas eu vi várias análises suas de séries da HBO. Você acha que eles, como que eu posso dizer? Que eles exploram bem isso, os personagens, assim, as séries da HBO em geral exploram bastante os personagens? Eu acho que tem um saldo feliz, né? Vocês são mais críticos de cinema do que eu, vocês me ajudam aí. Não, Mas não é tem crítico, não, interesse em mas- personagens. Comentadores, então, Sim, podemos ir acho por aí, Bernardo? Cinéfilos, no caso. E cinéfilos, tá bom. Tem uma aposta, né, em personagens mais complexos, em personagens mais densos. Sim. Mas, claro, também tem filmes. Acho que as séries que a Apple tem feito também têm trazido personagens bastante profundos. E aí dá mais material, né? Aí fica mais divertido. Tem, às vezes, umas séries, uns filmes que eu começo a analisar e eu paro no meio, porque, gente, não vai sair muita coisa daí. Por falar em material a ser analisado, uma pergunta que eu queria fazer é: o quanto de material você precisa de um personagem, de uma série ou de um filme para você conseguir extrair algo de lá para poder analisar e fazer um vídeo? Por exemplo, uma série, eu acho que ela é mais longa, então você consegue estudar mais um personagem, né? Porque ele aparece mais, tem mais tempo de tela. Agora, um filme, eu acho que, assim, se ele não for o personagem principal ou um dos personagens principais, eu acho que fica meio difícil você ter tanta informação. Você tem algum assim, um limite que você tem que ter de informação para poder analisar? Ou às vezes a sua análise pode ser subjetiva? Acho que sempre tem um pouco de
como é um exercício mais livre, de um analista a céu aberto, fazendo análise a céu aberto, tem um pouco de licença poética, vamos colocar assim, para eu não... Agora tô tenso, né, que o Rafael falou que psicanalistas falam bem, aí agora eu preciso falar... Foi um elogio. Mas foi um elogio. Tô brincando. Mas então tem essa licença poética, mas ao mesmo tempo a gente precisa de um pouco de material, né? De um pouco de passado daquele personagem, um pouco de conflitos daquele personagem. Tem 2 casos que eu lembro de bate-pronto quando você me pergunta isso, Bernardo, que é a Marina puxou essa série de análises que eu fiz sobre os personagens de Succession. E eu entrei nessa tarefa / loucura de analisar todos os personagens principais. Então eu comecei pelo Logan, depois fui pro Kendall, depois fiz a Shiv, depois fiz o Roman, fiz o Greg, fiz o Tom. E aí faltou o Connor, que é um dos 4 filhos. E aí o pessoal fica bem bravo comigo, principalmente no TikTok, dizendo como assim não vai ter vídeo do Connor. Eu queria muito, Só que não inclusive. tem o material, né? A gente tem... É um pouco chapado esse personagem, né? Sim. A gente já sabe que é a história de um filho triste que foi deixado de lado desde muito cedo. Tem esse casamento que é meio esquisito. Sim. Mas fora isso, não tem muito pra onde a gente ir. Mesma coisa os personagens de Wandinha, da Netflix. Tô andando agora em gelo fino, porque tem muitos fãs de Wandinha, que eu sei. Mas aí, de repente, tentei, assim, o que a gente tira, qual que é o passado, fala um pouco mais dessa relação com a mãe dela, com o pai dela, mas vai ficando difícil de avançar. Então, se a gente não tem muito conflito e não tem muita memória, vai ficando complexo mesmo de puxar. E aí, nos filmes, isso fica ainda mais difícil. Então, nos filmes, eu sempre prefiro analisar qual que é o conflito do filme. E aí, como todos os personagens vão entrar um pouco nessa dança com o sintoma que todo mundo está emulando. Você pretende... Faz sentido? Sim, muito. Faz. Você pretende também, depois que... você está analisando, basicamente, séries mais novas, né? Você pretende analisar clássicos também? Por exemplo, Ilha do Medo. Ilha do Medo tem um material muito bom para você analisar, assim. Você pretende analisar esses filmes mais... como fala? Mais neuróticos, assim, mais profundos. Nossa, Henrique, essa você tocou, assim, na ferida, porque a quantidade de pessoas que já me pediu para analisar a Ilha do Medo. Eu quero fazer. Eu comecei agora... contando um segredo para vocês, que não vai mais ser segredo, mas eu tô fazendo a análise de uma série que, assim, é difícil de mexer, porque tem muitos apaixonados por essa série, que é Fleabag. Ai, Tão amo. antiga, né? Mas Amo. uma que Excelente. as pessoas amam muito, e me pediram muito para analisar. Nossa. E aí tô topando esse desafio. Tô aqui tomando pedrada dessa personagem que a gente não sabe nem o nome dela, né? Sim. A gente passa a série inteira sem saber o nome dela. Então, assim, realmente fascinante. Mas um que eu queria muito analisar, mas que eu acho que vai demorar um tempo, é o Tony Soprano. Nossa, Esse por favor, rende, por favor. Por favor, analise. Ele é muito bom, né? Esse é muito bom, né? Mas é que é muito material também, né? Haja temporadas. Muito, muito. E são episódios longos, né? De 1 hora, mais de 1 hora. Vai ser pesado. Não é leve. Mas aceito sugestões também, assim, de personagens ou filmes mais antigos que vocês achem muito legais, assim. Eu topo o desafio. House, né? Falaram House aqui. Sopraram Eu nunca aqui. assisti House. Qual mais? Vou tomar notas aqui. Ó, eu vou pensar em outros aí enquanto eu a bolo uma gente- pergunta. Eu ia falar uma coisa. Tá bom. Sobre Succession. Assim, eu tenho que falar dessa série, porque pra mim já foi a melhor série Tá bom. dos últimos 5 anos, pra mim, Pedro fácil. fala assim. isso Eu direto. amei Succession. Eu amo. Qual foi o personagem mais complexo que você mais gostou de analisar ali? Nossa. Assim, particularmente, Ó, o mais... eu achei muito. me Assim, conta, eu achava Bernardo. algo muito. O Roman. Não é o Roman. Qual? O Roman é o irmão mais novo, né? O Roman é mais novo. Então é o Roman.
eu achava que ele era um mistério pra mim. Eu não conseguia tirar nada de lá. Mas quando eu vi seu vídeo, tudo fez muito sentido pra mim. Sim. Ele foi um personagem difícil de analisar? Olha só. Ele foi, tanto que ele foi o único que eu quebrei em muitas partes, né? Os outros, pelo menos no Instagram, eu fiz um vídeo numa tacada só, eu tive que partir em 2. Uhum. Ele foi o mais extenso e que eu queria também fazer uma análise pouco óbvia, porque chamar o Roman de perverso é fácil. Né? O lance é localizar onde é que tem perversão e também a gente elaborar um pouco mais, né? E também tem uma coisa que eu tento fazer com os personagens, que é assim, na clínica, é difícil a gente atender um caso com o qual a gente não consiga se conectar minimamente com a dor do analisando. O que tem naquele caso que dói e que a gente consegue enxergar como algo que merece elaboração e que precisa de elaboração. Então, eu não costumo fazer muito essa pegada de pegar um personagem só para detonar um personagem. Porque aí, né, é um pouco raso, né? Porque as pessoas são um pouco mais complexas que mocinhos e vilões. Sim. Por isso que eu confesso que eu nunca fiz filme de super-herói. Vamos cair entre nós aqui. Sim. Mas o Roman foi difícil por isso, porque ele tem muitas camadas. O Logan foi difícil porque ele é o grande mestre do jogo. Sim. E muitas das regras da série parece que vão um pouco sendo dadas por ele, daquele universo. Sim. Então, pro Logan, eu fui reler Rey Lear e Lady Macbeth, que o Jesse Armstrong falou que são dois dos grandes, né? Que a sala de roteiro leu e releu para construir os personagens e o universo. Aí eu fui reler os dois para ter um pouco de noção. Agora, quem me deu um baile foi a Shiv. Nossa, imagino. Pra mim, é a minha personagem preferida, Shiv. É mesmo? Sim. A minha também. Eu sempre torci por ela. Mesmo depois da punhalada. É, ou não. Sem spoiler aqui, mas... Olha onde a gente chegou. Mas, ó, eu tava pensando aqui em personagens Ela pra me você deu bastante analisar. trabalho. Tem o Walter White, do Breaking Bad. Esse é bom. E tem também o Saul Goodman. Isso é legal. Que tem uma própria temporada também, que tem uma série dele, né? E o Better Call Gus Saul. Fring. O Gus Fring também. Breaking Gus Bad também. tem bastante Nossa, eu queria personagem muito legal uma aí pra análise do analisar. Gus. Ele é meu preferido da série. Olha só. Breaking Bad merece, hein? Merece, Então. merece. Pra mim é a melhor série já feita. Uma das melhores, né? Pra mim é melhor, assim. Mas cada um tem sua série preferida. Uhum. Você viu... São Bernardo e Henrique é Breaking Bad. E Isso. o Rafael e a Marina, quais as séries favoritas? Nossa, minha favorita? O da Marina acho que é Friends. Né? Não, mas é que Friends é uma série conforto pra mim, né? Não sei se é minha preferida. A sua é Fleabag, não é? Eu acho que Fleabag tá aí no top 5. Estão dando material pra ele analisar você. Sim, Ele então. tá analisando a gente quando a gente tá falando isso. Acho que Fleabag. Não, ó. A minha favorita mesmo é Vikings. Daí eu acho que Breaking Bad tá em segundo ou terceiro. Eu gosto também de Band of Brothers. Band of Brothers, pra mim, eu acho que tá em segundo. Tá em segundo Band of Brothers e em terceiro tá Breaking Bad. O Rafael não respondeu porque eu acho que ele não vê série. Então, Eu ia responder. Posso responder assim, eu gosto de Eu, a Patroa as Crianças, O Maluco no Pedaço. não, o do Rafael é São- Chaves. É E Chaves. Chaves, essas Verdade. mais da adolescência e infância. Não assisto muito, de fato. Pô, não sei, talvez o André consiga me explicar o porquê, mas eu não... a gente já comentou isso num episódio aqui sobre se dedicar a isso e tal. E até nessa linha, uma pergunta mais de base, não sei se é assim que se diz, mas como que é esta coisa? A gente discute muitos episódios aqui sobre assistir a um filme e de repente você se identificar com um personagem, não sei... Estou dizendo de maneira leiga, mas eu acho que é um termo, né, que se aplica, assim, por exemplo, se espelhar no personagem e identificar nele atributos que são seus e tal. Como que é essa coisa, assim, da relação cinema e sujeito? Quer dizer, existe isto, como nos afeta, tem como, é uma pergunta complexa, claro, mas tem como você nos dar, assim, um norte, porque a gente conversa muito sobre isso aqui, querer entender. Uhum.
como eu estava te falando, né, um pouquinho atrás, Rafael, mas tem essa relação muito forte que a gente tem com a literatura ou com as histórias de ficção de uma forma geral. A gente vê porque são grandes exercícios da linguagem e grandes exercícios da arte, que são coisas que nos movem e nos perturbam bastante, inclusive. É quase uma forma da gente assistir um conflito contido. Quando a gente vê um personagem passando por uma situação de sofrimento, é um jeito da gente entrar em contato com aquele conteúdo psíquico sem a gente necessariamente ter que passar por aquela tortura. Sim. Sem a gente ter que topar o risco. Isso, assim, é clássico do neurótico. O neurótico está sempre calculando o risco e tentando evitar desprazer. Nossa. Então, nesse sentido, Eu me identifiquei. Você tá fazendo uma sessão aqui, viu? Você falou neurótico, Tem que Marina. Gente, tá aqui. Então, o cinema nos ajuda bastante nesse sentido. E aí tem uma outra parte, né, que é curiosa, que é como a gente também consegue, de alguma forma, elaborar isso de um jeito divertido, né? E um pouco mais na área do entretenimento, sem a gente se comprometer tanto com coisas que sejam intencionalmente densas. É um pouco desse truque que a gente, ou dessa peça que a gente prega em nós mesmos, né? E acho que tem uma coisa interessante do cinema que eu acho muito parecida com a análise, gente, que é uma análise é nada mais do que a gente sentar nessa sala de edição da nossa vida e ir junto com o analista remontando um pouco desse filme, remontando um pouco desses capítulos. A questão é que a gente não para de fazer esse trabalho. Então a gente pega uma lembrança e a gente tenta reencaixar, ou a gente tenta dar uma luz nova para um personagem antigo. E é nessa que o vilão vira mocinho, o mocinho vira vilão, e os personagens da nossa vida vão se tornando mais ou menos complexos. Mas que a gente tem essa chance de reeditar um pouco da nossa história e de repensar um pouco do que a gente viveu e o que diz isso sobre o nosso presente e sobre o que a gente quer. Então, acho que tem um pouco dessa ideia assim, de um conflito controlado e um pouco desse entretenimento que nos dá uma pequena tapeada, né? Ou que às vezes aprofunda algumas coisas, né? Eu acho muito interessante essa grande fixação coletiva pelo true crime, por exemplo. Nossa, eu ia que é esse perguntar. gênero que vira quase um pânico recreativo, né? Que a gente está assistindo para sentir dor. A gente está assistindo para entrar em contato com o nosso medo, com o nosso pavor, e de um jeito quase entorpecente, né? Que a gente vê 1, 2, 10 episódios que é pura pornografia da dor. Como matou, quantos pedaços cortou, quem matou antes, a mãe de quem morreu, e aí vai. E a gente tá o quê? Tentando controlar o acesso a esse mundo tão violento que a gente habita, só que no entretenimento. E aí a gente vai glamorizando isso, que é um jeito muito interessante também da gente ficar indiferente à violência do dia a dia. Enfim, mas acho que eu me estendi demais na Não, resposta. você acabou de descrever a Marina. Ai, gente, olha que... É que nós olha como ele fala fizemos de- um episódio aqui sobre True True Crime. Crimes e tal, e a Marina foi também convidada. Não, E a gente sim. tentou entender essa coisa do porquê, né? Eu ia Gosta e até perguntar, André, porque a gente fez esse episódio sobre filmes, séries, true crime, né? E chegou um momento que a gente teve essa dúvida, né? Por que as pessoas se interessam tanto por esse gênero, né? Por que essa curiosidade, né? E a gente não teve uma resposta. E até eu falei, né? A gente devia perguntar para um psicólogo. É a oportunidade. Esse é o momento. Olha pra lá. Ah, é. Eu esqueci. É que eu tô olhando ali. Tem que olhar pra lá. Mas ó, você tava falando sobre as suas análises, né? Mas você como psicanalista, você sente que você tem uma vantagem sobre as pessoas comuns quando você vê um filme? Você consegue desenrolar o final da história? Nossa, eu acho que não, sabia? Será que eu deveria ter? Agora eu acho que não, eu acho que a psicanálise é uma ferramenta. Então a gente consegue, assim como alguém que é sociólogo, ou alguém que trabalha como crítico de arte, ou alguém que é roteirista,
enfim, ou alguém que é muito cinéfilo, por exemplo, vai tendo ferramentas distintas. Agora, essa pergunta é boa, Bernardo, porque eu fico pensando que às vezes, aí, mais com o meu chapéu de um pesquisador que trabalha com estudos da cultura, ou estudos culturais há um bom tempo, vários filmes para mim ficam bem chatos, porque parece tudo meio repetido, ou putz, de novo a gente está construindo esses códigos culturais, reforçando esses códigos culturais. Por exemplo, eu tô meio... Não podia falar assim, mas vamos lá. Eu já tô meio de bode do filme da Barbie. Porque todo mundo fala muito sobre o filme, quer muito assistir o filme, mas de um ponto de vista de teoria de gênero, estudos queer, mesmo feminismos, parece um filme repetido, em que tudo é meio ok, são esses avanços muito mínimos, né? Em que todo mundo pode usar rosa, todo mundo pode fazer o que quiser. E no final das contas é uma grande performance do gênero clássico, né? Ou das leituras clássicas de gênero. Sim. Então, acho que eu estrago um pouco o meu próprio prazer em alguns momentos, para dizer desse jeito. Entendi. André, vou perguntar de 2 filmes pra você, assim. Não sei se você assistiu, mas... Você assistiu A Baleia e os Banshees de Inisherin? Olha, os Banshees eu ainda não vi, e A Baleia do Aronofsky eu vi. O que você achou da... Esse, eu já tentei terminar esse roteiro umas 5 vezes e não consegui, viu? É muito bem construído, né, o personagem. Nossa, eu achei um filme maravilhoso. A gente fez um episódio na primeira temporada, a gente deu algumas teorias aqui, mas a gente não chegou a nenhuma conclusão, né? Sim. Uai, vamos falar em cima. Já me conta aí alguma coisa pra gente dar uma luz, porque esse é sombrio. O que você achou aí, Rafa? Nós ficamos, por exemplo, uma pergunta que a gente levantou à época, assim, era sobre, eu só não vou me lembrar o nome dos personagens agora, mas a filha do personagem principal, a gente tentando, não, mas ela era uma pessoa cruel, né, porque ela, assim, reage ferozmente, né, mas parece um movimento de... Defesa. Uma defesa, uma rejeição ao fato dela ter sido rejeitada por ele em algum momento, aí ela vai se perdendo nessa confusão de sentimentos todos, ela verbaliza com violência, que é quando falta linguagem, né? Daí a gente se torna essa coisa agressiva e tal. Aí nós fomos por esse caminho, assim, tentando entendê-la na essência, quer dizer, é só uma adolescente rebelde ou não, é mais do que isso, é uma pessoa... E aí, como tratá-la? Como a cena final, por exemplo, é uma cena de redenção, ela está, vamos dizer assim, curada daquele mal. Não sei, você também viu o filme sobre essas perspectivas ou não? Se teve uma outra perspectiva? Eu acho esse caminho ótimo, Rafael, de que essa personagem, a filha, ela tem um déficit de reconhecimento grande, né? De ser pelo menos o que a gente vai ouvindo ali, de que é um sujeito que foi muito pouco olhado e que tem uma necessidade muito grande desse reconhecimento dos pais até o momento em que ela deixou de pedir por isso, ou deixou de esperar por isso. E aí ela vai ter muito mais facilidade de construir elo ou de construir relação na via do ódio. Sustentar vínculos na via do ódio. E ela agride o objeto. E ela agride todos os objetos ao redor dela com bastante força, que é quase um teste que ela impõe, né, ao objeto. Então, tô acostumada a ser deixada ou tô acostumada a não ser olhada, portanto, qualquer um que tenta olhar para mim, eu rebato e testo e bato de novo até ter alguma certeza de que esse objeto não vai embora. Tem uma dificuldade aí de fazer ligação e separação que eu acho interessantes nessa via que você construiu. Eu diria que o final não vai ser fácil para esse sujeito, não. Acho que muita análise pela frente. Tem também o próprio... o personagem principal, ele se culpa, né? Ele se autopenaliza por ele sentir que ele abandonou a filha. Então ele desconta isso na comida, ele desconta isso até na própria saúde, na vida dele, né? Ele tem dinheiro para ir pro hospital, só que ele não guarda porque ele quer dar para a filha dele. Ele prefere a morte, por um lado, do que ter que gastar o dinheiro que ele deixou para ela. Fica muito esse... E eu acho que esse peso também é retratado até na parte física dele, né? A culpa dele, o peso na consciência também.
Tem várias coisas pra serem analisadas aí. Esse filme O filme todo tem o menino também, né? O que vai ajudar ele também, foi rejeitado pela família, que foi lá, roubou o dinheiro da igreja pra comprar droga. Tem que fazer várias análises. Todos os personagens lá eu acho que são bem construídos, assim. É um filme com várias pecinhas, com várias problemáticas e uma principal. Daí tem que, eu acho que... Sim. No final, você tenta resolver todas. Montar as peças ali. Montar as peças ali. Mas várias problemáticas em um centro. Nossa, total. E o Charlie ainda é um sujeito... E ó, minha chaleira apitou aqui, desculpa. O Charlie ainda é um sujeito LGBT que passou por um procedimento de cura gay, que teve o parceiro no suicídio motivado por isso, que também tentou se limpar. Tem umas coisas interessantes do filme, né? Por exemplo, essa ética da limpeza e da sujeira. De uma certa sujeira de um sujeito LGBT e que todo mundo fica jogando isso na cara dele o tempo inteiro, que parece que isso converte ou desvia para o distúrbio alimentar. Então ele vai se empanturrando, se sujando o tempo inteiro, como um sujeito que tentasse se atacar. Assim, num nível mais básico, a gente está falando de alguém, num caso bastante crônico de melancolia. E aí, vou arriscar aqui agora, sim, se vira nos 30 que vocês me colocaram, mas, eu penso que tem uma coisa dele aí de uma separação que ele não conseguiu fazer na perda do parceiro. Assim, tem um histórico super complicado, acho que tem muitas coisas pra gente analisar sobre o passado dele antes dessa relação, mas parece que essa separação, ela marca um ponto de inflexão ou de depressão muito grande na vida dele. Sim. Em que ele não consegue fazer isso, e aí isso é o caso clássico, né? Quando o sujeito não consegue fazer separação de uma pessoa que se foi, de um trabalho que perdeu, de alguma coisa que não conseguiu ter, o sujeito deprime, né? Se a gente não faz luto, a gente faz melancolia. E aí o Charlie deprime pesado, e isso encontra algum lugar de satisfação, uma satisfação gozosa, como a gente chama, mais tecnicamente na psicanálise, que é essa forma muito estranha de sentir prazer, que a gente chama de gozo, que é esse prazer que tem uma camada muito grande de desprazer, que o sujeito não consegue viver algum tipo de prazer sem se fazer muito mal. E é uma via meio compulsória. Sim. A compulsão à repetição, como a gente chama. E o Charlie ilustra isso muito bem, né? As cenas de empanturramento causam uma náusea na gente, porque a gente sabe que ele está se destruindo, mas ele também está obtendo algum tipo de prazer ali. Assim, transparência com vocês, eu saí do cinema de alma lavada, né? Eu sou um homem gay, então ver todo esse aparato montado na tela, para mim não foi fácil, não. Vou confessar para vocês aqui. E tem o detalhe da irmã do parceiro dele que cuida dele, né? A irmã do parceiro dele que cuida do Charlie. E que nem eu falei pra eles, eu assisto aquele programa na Discovery, né? Que tem que os Mortais. E sempre tem uma facilitadora. E ela pelo jeito, ela é a facilitadora dele. Ela não pôde cuidar do irmão dela e ela quer cuidar do Charlie como se fosse o irmão dela. Então ela que vai lá, compra comida pra ele, ela que vai lá e alimenta ele, ela ajuda ele a se afogar cada vez mais, mas ela tá, na consciência dela, ela tá ajudando ele. Mas... Parece que é um luto suspenso, né? O irmão dela morreu de desnutrição, porque não comia, né? E ela desconta isso alimentando, ajudando o Charlie. Uma análise uma análise de quem não é analista. Achei bom, Bernardo. Achei interessante, não tinha prestado atenção nesse ponto dela, não lembrava disso, de que o irmão morreu sem comer, desvitalizado, né, no extremo, e ela vai lá e vira isso, que é o jeito dela viver o luto dela, né, porque o processo do luto é isso, a gente pega um pedaço do que se foi, internaliza e deixa aí. A melancolia é o contrário, em que a gente não consegue pegar um pedaço, a gente pega o objeto inteiro, e a gente traz o objeto inteiro para dentro. E no caso do Charlie é didático nesse sentido, de que ele aumenta de tamanho, como se ele tivesse engolido alguém, né? Uma baleia que vai lá e come o Moby Dick. Não consegue fazer essa separação.
E o caso da Liz é interessante nesse sentido, que ela pega um pedacinho do irmão, e o pedacinho do irmão foi o Charlie. Uhum. A questão é que ele não é um pedacinho, é uma Sim. pessoa. É. E que ela vai ter que cuidar como enfermeira, e sacrificar, enfim, e aí vai longe, né? Nossa. Não, esse vocês pegaram bem, hein, gente? Esse é profundo. Saindo um pouco agora desse filme da baleia, eu queria entender aqui como uma pessoa que não tem noção nenhuma de como funciona uma análise. Leigo. É um leigo, sim. Como é a parte prática? Por exemplo, você vai analisar, sei lá, o Soprano. Você anota, faz anotação quando você assiste. Você já disse que você leu alguns livros para fazer análise do Roman. Leva muito tempo para fazer isso? Ó, depende. O meu namorado disse que eu consegui estragar qualquer experiência de ir ao cinema ou assistir uma série. Imagina. Tem que ir sozinho, né? Não dá. Exato. Na clínica eu não anoto durante as sessões, eu não sou esse analista ortodoxo. Mas no cinema eu anoto. Eu vou lá escrevendo algumas coisas que... Não é tudo, né? Mas algumas coisas que vão me chamando bastante atenção. Ou pontos-chave, né? Aqui tem uma coisa que me fez pensar, ou alguma coisa em mim pensou no inconsciente primeiro e tá vindo, então vamos anotar. E aí depois eu sento com essas anotações. Eu gosto geralmente de fazer no final, mas quando tem que ser durante, também a gente vai, né? Se todos os episódios não saíram ainda, o Succession foi assim, eu fui anotando e tentando dar vazão para essas anotações, porque tinha muito material, né? 4 temporadas de jogos vorazes da sucessão. Sim. E aí eu geralmente vou buscar uns aportes teóricos. Então, volto na teoria, vou ler uns textos, reler uns textos, para buscar algumas coisas que sejam menos óbvias ou que eu não lembrava muito bem assim. Por exemplo, o White Lotus foi uma série que eu gostei muito de fazer. E eu fiz só a segunda temporada. O pessoal ficou bem bravo que eu não fiz a primeira temporada. Sim. Mas a primeira temporada eu achava que tinha pouco material sobre os personagens. A segunda temporada eu achei um pouco mais densa nesse sentido. E aí eu resolvi começar pela Harper, que era uma personagem que estava sendo meio amada, meio odiada, da Aubrey Plaza. Sim. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai falar dela de um jeito que não seja todo mundo odeia ela, ou ela é a grande mulher traída que depois... Eu não posso dar spoiler, né? E aí eu falei, onde é que eu vou buscar? O que eu vou falar? Nossa, tem uma coisa nela muito arrogante. Arrogância. Vamos falar da arrogância da perspectiva da psicanálise, porque provavelmente esse é um traço que muita gente se identificou com a arrogância dela e muita gente detestou a arrogância dela. Legal. E aí, vamos lá, né? No caso dela, eu fui no Wilfred Bion, que é um psicanalista inglês que anda meio na moda, assim, e para trazer um pouco dessas visões e fazer o vídeo de um jeito que não seja chato. Tem vídeos que eu levo uma semana fazendo, tem vídeos que eu levo um mês fazendo, então depende muito. Nossa. Da Shiv, você demorou quanto pra fazer a análise da Shiv, Roy? Foi um mês, Marina, porque ela me deu um baile. Eu escrevi esse roteiro 3 vezes. Nossa. Mas ficou muito bom. Ficou. Sensacional. Obrigado. É que o que eu achei interessante é isso, né? Assim, o analisando se infiltrou na análise. Sim. Ela é tão traiçoeira, ela é tão dúbia e ambígua que é difícil de pegar, né? Do que a gente está falando. Ela me escapou muitas vezes. Sim. Pelo menos eu gosto de contar essa história para mim, no lugar de eu tive que reescrever 3 vezes o roteiro. Sim. André, tirando a análise que você fez sobre Succession, você gostou da série? De Succession? Sim. Olha, gostei bastante. Eu tenho algumas questões, algumas críticas aqui da minha humilde e arrogante posição, mas acho uma grande série. Sim. Queria ouvir um pouco vocês também, senão eu fico aqui só falando absurdos. Assim, pra mim... deixa a palavra circular. Igual eu já disse, pra mim foi uma melhor série dos últimos 5 anos aqui. Eu acho que só bate de frente aí com Better Call Saul, que eu também amei. Mas eles não assistiram, né? Assisti um episódio só, o primeiro episódio. Não tem como opinar. O Rafael não viu também, né? Mas vou assistir, prometo. Eu vi com a Marina, a gente ficou viciado desde a primeira temporada. E começamos a assistir... A gente começou a ver na primeira temporada, já tava lançando a segunda.
Já tinha terceiro, né? Não, tava na segunda. A gente começou a acompanhar conforme lançava mesmo. Tipo, a gente não assistiu de uma vez. Mas, assim, pra mim é uma série sensacional, cara. E ela é muito profunda, né? Sim. Tem várias questões ali. E ela não é uma série tão explícita igual a gente vê, Exato. sei lá, em algum, sei lá, Breaking Bad. A série, ela tenta falar do ponto A ao ponto B. Tem tudo detalhado. Succession parece que é um documentário que você vai acompanhando a vida de uns bilionários. E algumas coisas ficam, tipo, jogadas, sabe? Você tem que interpretar aquilo. Eu gostei, que eu achei muito realista. Então, por exemplo, na última temporada, no fundo, eu queria um final feliz, lindo, maravilhoso. Mas aí, aquele final foi assim, não, é isso que ia acontecer na vida real. Quem disse que não foi feliz aquele final? Pra quem não foi feliz, né? Não foi feliz. E o que é felicidade, André? E o que é felicidade, André? Ah, bom, aí a gente vai umas 8 horinhas. Não, mas agora uma dúvida sobre a psicanálise em si. A gente que é leigo, igual a Marina disse, eu não entendo muito sobre isso. Existe ainda, hoje em dia, progresso sobre esse estudo? Tem teorias novas que surgem todo o tempo ou não? É algo já estabelecido? Eu gosto de acreditar que tem, Bernardo. E me alinho com uma galera da psicanálise que está sempre muito comprometida a fazer a psicanálise andar. Que eu brinquei no começo, mas é uma teoria de 100 anos de idade, para mais. Sim. E, claro, tem um clássico retorno a Freud que a gente está sempre fazendo, de ler, reler. Mas, de novo, não existe psicanálise hoje sem a gente pensar em tantas torções teóricas que foram acontecendo ao longo do tempo. Eu pratico um tipo de psicanálise que a gente chama de transmatricial ou de multimatricial. Significa que eu não me defino como um lacaniano radical, ortodoxo, ou como um freudiano purista. Muito pelo contrário, eu acredito que a psicanálise ganha muito quando olha para diferentes teóricos ao longo da sua história, e psicanalistas que escreveram e torceram e retorceram a teoria muitas vezes, e também quando a psicanálise se joga na arena para ser provocada e para ser alterada e transformada por outras ciências ou por outras formas de estudo. Então, acho que hoje é difícil praticar uma psicanálise, pelo menos para mim, que não seja tensionada pelos estudos de gênero e teoria queer, ou pelos estudos queer e teoria de gênero, por uma psicanálise que não esteja muito ligada em sintomas sociais e que pense numa clínica crítica à luz da sociologia, por exemplo, das ciências políticas de uma forma geral. Então, eu não sou muito dos psicanalistas que, beleza, em Freud nós confiamos e é isso aí, a gente não pode questionar. Eu acredito que ganha-se muito quando a gente entende que a psicanálise é sempre também fruto do seu tempo. Tem muita gente que fala, putz, o Freud foi um grande machista, o Freud era homofóbico, o Freud era... Não, o Freud era um homem do seu tempo. E tem muitas coisas que ele nos abriu e escancarou portas, e tem muitas coisas que ele foi até onde deu. Agora, o que a gente vai fazer com isso, aí tá na nossa. Porque sempre gosto de lembrar, assim, o Freud, o Lacan, a Melanie Klein, grandes psicanalistas que a gente falou durante muito tempo, estão todos mortos. Então, a psicanálise somos nós. Como é que a gente vai fazer isso andar? Você assistiu Pose? Opa, essa é muito boa, hein? Podia ter umas análises aí, né, de alguns personagens. Será que rolava? Qual você sugere? Nossa, Marina, agora você me criou um problema, hein? A Marina definindo a pauta do André para 6 meses de... Anota aí. Eu quero. Por quem eu começo? Vamos lá. Eu gosto do... agora eu esqueci o nome do personagem do Billy Porter. Como que é? Seria legal mesmo, hein? Como que é o... O dono do ball. Eu esqueci o nome do personagem dele agora. Não, mas ele sabe qual é. O personagem do Billy Porter. Que Vou achar. Eu acho que ele tem muitas camadas aí. Muito bom. E eu acho fantástico a psicanálise também.
assim, você comentou sobre as ciências e tal, e vocês, né, que fazem a psicanálise, vocês também têm uma influência muito direta, muito positiva em outras ciências. Então, por exemplo, aqui no nosso podcast, nós somos em 4, por exemplo, hoje estamos em 4, são 3 advogados, então formados em direito também é uma ciência. Na do Henrique é mais, eu acho que exata, então não sei se tem muita aplicação, mas no direito, por exemplo, há muita interseção entre direito e psicanálise. Então, se faz análise dos depoimentos, se tenta entende todo esse viés, a própria narrativa e tudo mais, enfim. Isso tudo fantástico. E assim, corrija se eu estiver equivocado, mas a própria a psicanálise, a estrutura do aparelho psíquico, ela é ficcional, né? Não existe, de fato, essa estrutura psíquica do ponto de vista material. E aí não me causa estranheza que, ao olhar para a psicanálise, vocês consigam ir nas artes e encontrar essa fonte, sabe? Que parece as outras ciências, até pela nossa tradição, né? Mas elas se engessaram e agora elas estão percebendo isto, e não só as outras ciências, mas nós mesmos, né? Parece que a sociedade está super afim de se conhecer. Você está notando isso? A psicanálise tá no mainstream, assim, atualmente tem a ver com isso? Como que você enxerga isso tudo que eu falei demais? Desculpa. Eu tô contigo, Rafael, nesse sentido. Tem, inclusive, passagens muito interessantes. O Freud era um grande comentador de muita coisa. E o Freud, inclusive, usou alguns conceitos do direito para estabelecer algumas partes da teoria. Né? Tem uma parte linda da obra do Freud que ele fala sobre os fueros, aqueles distritos, se não me engano, na Espanha, que operavam em diferentes códigos penais, ou diferentes formas de estabelecer a lei. E o Freud usa essa imagem de um jeito muito interessante para descrever, por exemplo, as áreas do nosso psiquismo que são meio inacessíveis e que operam em outra lógica. E que a gente carrega isso dentro de nós. Então, você está certíssimo, acho que tem um caminho bem interessante aí. Eu acredito que o Lacan fez a grande torção dessa história, que foi, claro, Freud comentou muitas obras culturais, mas o Lacan pega a psicanálise e joga nas artes. O Lacan foi até para a televisão na França, fazer programas de televisão tentando explicar um pouquinho das coisas. E acho que tem hoje algo muito interessante acontecendo, que são os psicanalistas se colocando ainda mais fortemente na arena pública, para tentar também ajudar as pessoas a articularem muita coisa que, convenhamos, não anda muito fácil da gente entender. Né? Os números de depressão, os números de ansiedade, esgotamento. Bom, para o Brasil isso é maravilhoso, né? A gente é campeão em uso de Rivotril, a gente é campeão de ansiedade, a gente é campeão de burnout, a gente é campeão de adoecimento psíquico. Então, eu e meu sócio, Lucas Litt, que a gente tem um podcast chamado Vibes em Análise, que é sobre psicanálise e algumas das vibes que estão pairando no inconsciente coletivo. A gente pensa que é um serviço, assim, público que a gente tem que fazer, que é ajudar as pessoas a elaborarem um pouco, ou jogar algumas conversas que ficam meio blocadas, né? E é um pouco o reflexo de, assim, por que os consultórios estão cheios? Por que as clínicas estão cheias? Porque a gente anda com dificuldade de fazer desligamento, a gente anda com dificuldade de manter relações, a gente anda com dificuldade de encontrar sentido na vida para além do trabalho, e a gente anda negando muita coisa que se propõe como minimamente complexa, porque tudo tem que ser feliz ou triste. Bom, aí é receita para o adoecimento, né? Como é que a gente vai lidar e articular com tudo isso? Não é só na análise, né? A análise sozinha não vai dar conta. A gente vai precisar conversar com os amigos, a gente vai precisar falar com o nosso parceiro, nossa parceira, a gente vai tentar restituir algum senso de comunidade, criar grupos como esse que vocês têm, que eu acho muito interessante como exercício, para a gente conseguir minimamente encaminhar as coisas, né? Encontrar sentido nas coisas, falar um pouco mais, porque senão as coisas vão ficando muito áridas, né? E muito difíceis da gente navegar. Pelo menos eu penso por aí. André, você comentou no seu podcast, se você quiser fazer mais alguma propaganda de algo aí, seu livro, o que você quiser, o espaço está aberto. Olha só, ganhei um espaço do Merchan, eu sei que esse espaço então vou aproveitar.
Tem o trabalho que eu venho fazendo nas redes, né? O Psicanálise Selvagem, acho que é o grande projeto que eu tenho tocado no sentido do cinema, e que aí tá no meu perfil no Instagram, no TikTok, onde mais? No Twitter, no Threads, enfim, a gente tem 630 redes agora, né? No YouTube também, o pessoal da edição disse que eu tenho que falar mais do YouTube. E aí tem também esse podcast que eu faço junto com o Lucas Litt, que é meu sócio. A gente tem uma empresa chamada Float, e aí no @FloatVibes, FLOATVIBES, a gente escreve bastante, publica bastante, não só episódios em áudio, mas também textos, vídeos, para ir falando desses assuntos mais complexos. A gente tem meio que uma premissa um pouco doida na internet de hoje, que é acreditar que as pessoas querem ter discussões um pouco mais complexas. Sim. Acreditar que as pessoas querem falar de assuntos mais densos. Sim. E acho que vocês estão aqui com um ótimo exemplo disso, né? Pegar um objeto cultural e entender que ele pode ter várias interpretações, que merece várias interpretações. É um pouco por aí que a gente vai nesses trabalhos todos. Legal. Inclusive, André, eu ia até perguntar sobre isso. Especificamente desse seu tipo de conteúdo, eu, pelo menos, conheci o seu trabalho pelo TikTok. Eu não sei, né? Tem aquela coisa do algoritmo, né? Eu tava vendo o Succession, a última temporada, e aí eu comecei a ver todos os seus vídeos. E começou a mandar todos. Olha esse, olha esse, olha esse. E tal. E assim, é engraçado que, principalmente o TikTok, eu percebo que cada vez mais as redes sociais hoje tem muito essa questão do imediatismo. As pessoas buscam conteúdos rasos, né? Mas, ao mesmo tempo, você traz essas análises, né? Igual você falou, a gente consegue trazer para a cultura análises que são profundas e tão presentes na nossa vida. E, ao mesmo tempo, são vídeos, dentro das limitações, é claro, são vídeos longos para o TikTok, formato do TikTok, né? Instagram são vídeos longos, né? São temas profundos. Então, você acha que isso, a possibilidade de trazer esses temas para umas redes sociais de imediatismo e, ao mesmo tempo, as pessoas terem interesse, a gente estaria trazendo como que eu posso dizer, uma democratização disso, das pessoas quererem conhecer querer ir a fundo nesses temas? Você acha que democratiza um pouco? Notícias do meu narcisismo, eu gosto de acreditar que sim. Mas não é um jogo fácil, né? Eu tento me manter minimamente distante da batalha dos números, porque vocês são um perfil grande, vocês sabem do que eu tô falando. É fácil a gente cair numa cilada de bastante neoliberal, inclusive, de ir se moldando ou meio que se agredindo mesmo, né? Não consegui, não foi bom, não é o que as pessoas queriam ouvir, etc. E é muito interessante a gente sentir isso quando a gente está todo mundo dirigindo um Uber que a gente não sabe quanto cobra nem como funciona, né? Porque o algoritmo é essa caixa preta que a gente não faz ideia de como opera. Sim. Então, tudo isso é muito estranho. Eu tento me manter minimamente são, não olhando muito para isso, mas também tem uma coisa louca mesmo, que é os dois vídeos que mais fizeram sucesso para mim, tanto no TikTok quanto no Instagram, são exatamente os opostos disso, que é a minha análise mais curta e uma das minhas análises mais longas. Que é a Cassie de Euphoria, que é acho que foi para casa do 1 milhão lá no TikTok. Foi um vídeo que viralizou, como todo mundo gosta de dizer. E, ao mesmo tempo, o meu maior vídeo no Instagram é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que acho que foi para mais de 200 mil views, e é um vídeo... De novo, eu sou um criador pequeno, né, nesse jogo dos números. Mas foi para 200 mil views numa análise de mais de 10 minutos. Que é um pouco o meu jeito de resistir a todo esse jogo. É muita coisa. No sentido de, não, vamos falar. Se rende, vamos falar, merece. Sim. Né, as pessoas... Para mim é muito interessante quando as pessoas comentam coisas do... Eu gosto menos de quando as pessoas dizem assim, viralizou, é incrível, é perfeito, sem erros. Isso tudo eu acho meio roubada. Agora, o que eu acho interessante... Eu acho interessante quando vem assim, levei para análise. Caramba,
tinha pensado tudo isso, mas não tinha conseguido colocar em palavras. Sim. Ou me fez ter uma conversa com minha namorada, meu vizinho, Sim. meu amigo, meu professor, meu chefe, que eu nunca tinha tido antes. Aí eu fico mais feliz, assim, que, pô, gerou algum tipo de movimentação, né? Sim. Sim. Você costuma receber críticas negativas? Você tem haters? Como na estrutura atual da internet a gente passar imune, né? Não tem Eu como. costumo dizer que até eu, que só indico filmes, recebo críticas. Eu só tô indicando o filme. Eu falo literalmente o que eu achei rapidinho do filme. É uma sinopse. E o pessoal fala, nossa, que filme chato, olha os filmes que você indica. Imagina quem faz uma análise, né, de um Sim. personagem amado, às vezes, também, né? Ou odiado. É. Eu acho que eu acho que eu até passo. Como eu acho que eu sou menor, eu acho que né, nesse visibilidade, acho que o algoritmo não me mostra tanto, então eu sou um pouco mais poupado. Mas vem, né? Toda semana, às vezes eu me irrito um pouco, né? Tipo, teve um cara muito curioso no TikTok, porque o TikTok o pessoal é mais agressivo, né? Sim, mais sim. consciente a céu Muito mais. aberto. Sim. Né? Então, no TikTok vem mais do tipo assim, esse filme é um lixo, essa série é uma porcaria, quem fala dessa série é um merda. E aí no TikTok teve uma vez era tudo em todo lugar, e aí tipo teve eu postei esse vídeo em 3 partes, e aí nas 3 partes teve um sujeito que ele fez questão de fazer pelo menos uns 5 comentários em cada parte, falando que falar sobre esse filme era o maior desserviço que eu podia fazer, Nossa. e que eu tava sendo um idiota, enfim, né? Esse cara chato. Curioso, que esse sujeito resolveu comentar pelo menos 5 vezes em cada vídeo, né? Então, um total de 15 comentários. Mas gerou Sim. engajamento. Te deu um engajamento aí. Gerou engajamento. Exato. Eu ia fazer uma proposta e se o pessoal da mesa quiser também, não sei se o André é um grande cinéfilo e tal, se vai ter um... Mas assim, por exemplo, pensar alguns temas que são da psicanálise e que para você, aí você nos diz o filme que viu e que seja mais representativo, assim. Por exemplo, eu gosto muitíssimo da Vida é Bela, porque eu acho que é um filme que faz uma representação, figuração, enfim, como quiser, da ideia de amor, né? Então, queria ouvi-lo, assim, um filme sobre amor. Que te assistiu e você falou, cara, bom. Esse tá mais fácil pra mim nesse exercício que eu achei chefão, hein, Rafael? Mas eu vou, vamos nessa. Sobre amor, tem um filme que eu tô escrevendo faz tempo que é meu filme favorito de todos. Que é o In the Mood for Love, do Wong Kar-wai. E esse filme, Amor à Flor da Pele, eu acho que é a tradução, né? E esse filme, pra mim, é muito icônico do efeito randômico do amor, da dificuldade, que a gente, né, da fragilidade do vínculo. Essa coisa da gente se apaixonar por alguém e tem uma questão de tempo e espaço, né? É Kairos, né? O deus da oportunidade na mitologia grega, né? Como se passasse pela sua vida uma vez e aí se não pegou daquele jeito, passou. Escorreu por entre os dedos. Enfim, é um filme que mexe bastante comigo nesse sentido. Mas tem um filme sobre amor que eu também acho muito curioso para os tempos que a gente está vivendo, que é o The Lobster. Aquele do Yorgos Lanthimos, eu não sei falar o nome dele. Bernardo fala tanto dele. Eu acho um filme tão preciso, né, Bernardo, para falar sobre como as relações estão estruturadas hoje. Sim, eu indiquei semana passada e tá viralizando, eu acho. O Bernardo gosta desse filme. Olha só. O diretor também é completamente doido, né? Se você viu o dente canino dele... É o mesmo diretor? É o mesmo diretor. Eu fiquei traumatizada. Não tinha notado isso. É o mesmo diretor. Eu vi com a Marina, ela falou assim, o que tá acontecendo aqui? Eu fiquei traumatizada. E isso diz muito sobre o diretor? Dá pra analisar o diretor. Olha, eu diria que sim, hein? Porque
se a gente pega, por exemplo, A Baleia, que a gente estava falando, vou contar outro segredo para vocês. Fiquei meio puto com o final do filme, achei um pouco fraco, porque achei muito parecido com Cisne Negro e achei muito parecido com O Lutador, que é esse final da redenção, que é bastante lógica cristã, de no final se entrega, vale tudo, é o grande sacrifício, fez, e aí deixou para trás uma solução do conflito através da entrega para o divino. Não compro muito essa história aí não, gente. Acho que... Mas tem essa ideia, né, de que a gente está sempre contando um pouco da mesma história. Os roteiristas dizem isso, né, de que a gente está sempre contando uma história uma história de si mesmo, né? Então acho que tem um pouco, dá pra gente analisar um pouco o diretor, né? Se a gente for pro Lars von Trier, vai ficar mais complicado. Acho que é outro episódio. Sim. Nossa Senhora. Acho melhor não analisar aqui não, porque aqui é menos 18 também, né? O Lars é complicado, aquele cara é doido. Eu tenho uma pergunta pro André. Teve uma hora você falou que às vezes você acaba estragando os filmes pra você, né? Porque você, às vezes, quando é uma coisa muito óbvia, né, repetitiva e tal. Tem algum filme, assim, recente que te surpreendeu positivamente, como psicanalista? Um filme, assim, sei lá, mais famoso, que muita gente conhece e que te surpreendeu. Você gostou? Olha, achei boa essa agora, hein, Marina? Tô pensando um pouco aqui. Complicado, né? Marina te pôs no divã. Nossa, foi boa essa, hein? Me botou lá agora. Agora eu vou ter que... Não, é normal, as pessoas chegam assim, me indica um filme de comédia, romance e não sei o quê. Eu entendo você. O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo me surpreendeu bastante. Porque quando eu vi o trailer, eu achei que ia ser uma coisa muito filme de ação, porradaria, e vamos cultivar um pouco dessa violência recreativa. E eu tomei um baile do filme. Assisti 2 vezes, porque achei que tinha material ali. E tanto que fiz uma análise, levei algumas semanas escrevendo esse. Então esse mexeu bastante comigo. E foi bem interessante, porque muita gente no TikTok comenta assim: amei esse filme, maravilhoso, inacreditável e tal. E a outra metade das pessoas assim: odiei esse filme, não faz sentido, que bela bobagem. Ele dividiu muito opiniões, né? Dividiu. Mas nós somos da parte que gostamos. Na primeira temporada, a gente falou um pouco sobre esse filme também. E o Rafael não tinha assistido, acho que nem o Henrique. Não, eu tinha assistido já. Tinha? Então, mas aí o Rafael... no penúltimo... Não, antes de começar a gravação... A gente fez indicações ao Oscar e eu ainda não tinha assistido. Depois a gente só aí falou depois a gente fez um episódio só sobre ele. Aí o Rafael foi assistir para os 3 terem a noção do que se trata o filme, né? E os 3, por coincidência, nós paramos na metade do filme, né? Sim. Porque a gente achou que seria um filme, de novo, de ação, repetitivo. Aí eu falei assim, não, continua porque vai vir uma outra coisa aí. É que ele começa num ritmo, né? Ele começa num ritmo, daí a partir da metade ele muda totalmente o ritmo. É outra pegada, né? Tipo, começa algo muito reflexivo. E todo mundo gostou da metade, do meio pro final. Nossa, total. Esse rende, né? Porque parece que são vários filmes em um mesmo. A gente tá tendo uma experiência... O vídeo eu falei um pouco disso. Parece que a gente está tendo uma experiência um pouco para além da neurose, no sentido de que a gente está partindo em várias partes do nosso psiquismo e passando por vários filmes e histórias, né? Como se a gente estivesse um pouco numa posição meio esquizoparanoide, como espectador. Sim. Enfim, rende esse mexeu comigo também. Pessoal, vamos encerrar então, porque a gente tá batendo 1h15 e... Eu acho que o André não jantou ainda também. Fez até um cafezinho lá já. Chazinho, ele gosta de chá. Um chazinho. Vamos liberá-lo para fazer mais análises aí. Passou rápido. Passou muito rápido. Então ficou as indicações aí de personagens, né? Walter White. Gente, tem muito trabalho pela frente. O Walter White, o House, o pessoal de Pose, o Sol do Better Call Saul. Sol Goodman é bom, hein? Nossa, é verdade. O Sol daria... Ele tem dois personagens. O Leonardo DiCaprio no Ilha do Medo. O Saul Goodman e o... Ilha do Medo, não posso esquecer, né? Agora não vou poder fugir. Hein? Show de Truman. Show de Truman, é verdade. O filme preferido do Rafael. Esse é bom também. Bom, muito obrigado pela sua participação, André.
Gostei. Chamei de última hora. Desmarcamos o primeiro podcast, mas deu tudo certo. Culpa do Lucas. Lucas aí. Ficou internado aí, ó. Quem mandou, Lucas? André, pode... Não, melhoras pro Lucas. O dia que você quiser participar, pode entrar em contato com o Bernardo. A gente tá sempre aberto pra você vir participar do nosso programa. Sim. Gostou muito da sua muito participação. Ah, gente. E é isso. Agradeço, não, super obrigado pelo carinho. Obrigado de novo pelo convite, gostei muito de conversar com vocês. E, de novo, fico muito feliz que existem esses exercícios, né, da gente tentar elaborar um pouco para além dos 140 caracteres. Então, obrigado de novo. Obrigado, André. Obrigada pela Obrigado, presença. André. Valeu. Valeu. Valeu demais.